Estamos de volta com o Porto Alegre em Debate. Hoje estamos avaliando os resultados da eleição municipal 2016. No final do bloco anterior falávamos sobre essa questão, um número elevado de abstenções, votos nulos, enfim, que chamaram muito a atenção aqui na capital gaúcha, né? E a gente fazia uma análise, né, o que teria motivado, né, esse número grande de não votantes, no caso, né, votos nulos, abstenções, enfim. No bloco anterior também a gente falou sobre a questão dessas novas regras, né? Então, antes também de voltar aqui, né, nas regras, vamos tratar dela, mas mais especificamente, nós temos aqui no segundo turno os candidatos, né, do PMDB e do PSDB. Só para a gente fechar de segundo turno, né, de majoritária, como é que deve se dar esse debate em termos de discussão, já que não tem tanto a questão ideológica nesse processo, mas esse debate deve se dar mais em questão de ações da prefeitura, continuismo, novidade. Como é que vocês imaginam que deve se dar? Eu tenho uma aposta que eu acho que o Marquesan vai seguir na linha que ele já estava adotando na campanha, de se colocar como contraponto à gestão atual. Então ele vai querer captar todo mundo que está insatisfeito com a gestão atual, vai falar provavelmente da água, das obras inacabadas, da problemas no funcionalismo, problemas na saúde. Eu acho que ele vai na segurança, ainda que não seja atribuição típica do município. Eu acho que ele vai continuar se colocando como contraponto à mudança, à possível esperança, que é um argumento que sempre é bem-vindo em campanha, né? Mudança, esperança, novidade, né? E para se contrapor, justamente é o que o Melo vai ter que dizer, continuar falando que é o experiente, que ele já está lá, que ele conhece, que ele sabe como fazer. Então acho que vai ser bem nesse, vai ser mais uma avaliação diria retrospectiva e prospectiva do que propriamente ideológica. O eleitor vai olhar para a gestão atual, o Marquesan certamente vai querer colocar, e o Melo nunca se escondeu de que ele é da gestão atual, né? Então acho que isso vai sair bem eu acho que vai ser marcado esse ponto. Quem está satisfeito e quem não está satisfeito. Quem está satisfeito vai para o Melo, quem não está satisfeito vai para o Marquesan. Por aí, professor? Não, eu acho que é por aí. Eu arrisco um prognóstico, entende? Quer dizer, eu não vou arriscar um prognóstico do resultado da eleição, porque tem todo um mês aí de campanha, né? Mas eu tenho a impressão... Em termos de debate, né? Eu tenho a impressão assim, que o Marquesan sai com grande vantagem. Tá? Quer dizer, primeiro porque ele está num fluxo de crescimento. Né? Quer dizer, então ele vai num entusiasmo e o Melo tem um certo desencanto, né? Porque ele acreditava até na possibilidade de ganhar no primeiro turno. Né? E aí é atropelado pelo Marquesan. O Marquesan tem uma campanha, acho que muito bem feita, quer dizer, eles acertaram a mão, né, naquilo que hoje empolga o eleitorado, quer dizer, ele já tem uma figura do novo, né? Ele é jovem, ele é bonito, né? Não tenho nenhuma preferência, claro, né, por ele, mas pela figura, mas ele é bonito, fotografa bem, ele, né, e se apresenta como novo, apesar de não ser novo. Não é isso? Quer dizer, ele é deputado federal, já foi deputado estadual, certo? Ele vem de uma família de políticos, né? Aquilo que eu disse, o pai dele foi presidente da Câmara durante o período da ditadura, né? Líder de governo e tal. Então, ele talvez represente aquilo que tem de mais retrógrado na política brasileira. Tá? Mas, ontem, participando de um debate com uma colega nossa, cientista política, e ela dizia, ele é, de certa forma, a renovação do Collor, né? Porque ele se apresenta como novo sem ser o novo, como o Collor fazia. Não é isso? Ele traz políticas que são, na verdade, as políticas do PSDB, elas são a radicalização daquilo que o Collor começou a fazer. Né, em termos de concepção de Estado e tudo, mas tem um discurso de eficiência, né? E numa cidade que, convenhamos, está bastante abandonada, né? Quer dizer, essa gestão fez, sim, muitas obras, mas obras que se arrastam no tempo, né? Que causam problemas, tá?
muitas ainda inacabadas, né? Então o Marquesã vai explorar isso. Ok. Vamos para as regras. A gente já falou, já deu algumas pinceladas em relação a essas regras eleitorais que estão postas aí, essa primeira experiência nessa eleição. A gente já fez uma breve análise aqui, mas vamos um passo aí adiante, né? Como é que os senhores imaginam, né, que essas regras elas possam evoluir, né? O que seria, qual o próximo passo, né, para elas, digamos, serem mais justas no caso, né? Como é que os senhores imaginam? Tanto em questão de tempo, questão de financiamento de campanha, esse financiamento sem o privado é o ideal, não é? Como é que vocês... Olha, eu acho que uma coisa ficou bastante clara, a diminuição de tempo de propaganda, tempo de campanha, o tempo em que os candidatos podem fazer campanha, o tempo de exposição na TV e as divulgações físicas, né, que eles dizem, os cavaletes, outdoor e cartazes e propaganda em adesivos, placas, muros. Eu acho que isso tem a sua vantagem, é menos sujeira, mas faz com que circule muito menos informação. Eu acho que isso por exemplo, um crime contra a campanha eleitoral, contra a democracia. Se você não circula informações, as pessoas não podem decidir. Então, nesse sentido, o que eu e outros colegas achamos, que somos especialistas e alguns políticos, que a gente já conversou, acho que essa regra, a parte do tempo de campanha, tempo de campanha como um todo, e o tempo de TV, e o tipo de propaganda que pode ser feita, teria que ser revisto, e se não voltar como era antes, mas tem que achar alguma a melhoria nesse ponto, no acesso das pessoas à informação durante o período anterior às eleições. Porque acho que nós somos de 8 a 80. Hoje não tem santinho na rua, não tem cartaz, não tem placa, aquele cavalete voando, mas também não teve renovação, teve menos voto, teve gente que... Teve um caso até da candidata que fez a campanha com o seu número errado. Número trocado. Ela então, nem ela sabia o número dela. Ou seja, acho que chegamos no piso da falta de informação. Financiamento. Olha, antes de entrar no financiamento, eu acho que essas regras eleitorais expressam essa coisa da antipolítica. Tá? Quer dizer, são regras construídas para manter o status quo, certo? E que reforçam, né, a criminalização da política. Quer dizer, qualquer coisa que você tentasse fazer era proibido. Né? E principalmente proibido as coisas mais baratas. Tá? E elas são vistas como coisa ruim. Quer dizer, não suja a cidade. Quer dizer, santinho, cartaz, cavalete, outdoor, são coisas extremamente baratas em termos, né, da massa de campanha. Tá? Suja a cidade? Suja, tudo bem, e limpa. Entende? Quer dizer, isso não é um problema. Agora, eu acho que a coisa começa errada para trás e se é para mudar, eu começaria a mudar por aí. Primeiro, por que os candidatos só podem se apresentar como candidatos em agosto, né, depois da convenção partidária? Tá? Nos Estados Unidos se faz campanha, né? Vamos pegar a campanha para a presidência da República, se faz mais de um ano isso, de preparação, tem as reuniões, os caucus, né, as primárias, certo? Quer dizer, isso politiza, isso traz a comunidade a se interessar, a discutir. Se você proíbe que se faça campanha, né, se proíbe que a população discuta, porque esse é o momento para você discutir política, esse é o momento para você discutir a tua proposta para o município, como é que você quer a tua cidade. Antes que você proíbe isso, né? Então começaria por aí, quer dizer, olha, acaba com esse negócio, né, de que não pode fazer campanha antes. Não, pode sim, o sujeito pode sair. Óbvio, campanha em propaganda em rádio e televisão tem um momento para se fazer. Né? Até porque isso é recurso público. Né? Agora, tem que proibir algumas coisas? Eu acredito que tem que proibir. Por exemplo, coligação para cargo proporcional. Isso é uma excrescência. Quer dizer, o cargo proporcional é exatamente para você garantir a representação das minorias, né? A eleição proporcional.
por isso que tem um coeficiente eleitoral e tal. Quer dizer, você tem um sistema eleitoral, né, proporcional, que já é, ao meu ver, deturpado com a possibilidade do voto no candidato, né, que deveria ser voto nos partidos, né, se você tem um sistema proporcional, né, ainda quando você permite a coligação, você deturpa, né, essa possibilidade dos pequenos serem representados, porque você fragmenta demais, entende? Quer dizer, não é que você aumenta a competitividade, mas você diminui drasticamente a representatividade. Né? Então, uma das consequências é essa. Nós tínhamos 14 partidos representados na Câmara de Porto Alegre e passamos até agora 15 partidos representados. Tá? Isso, qualquer manual de ciência política diz é impossível governar, né, dessa maneira. Financiamento. Olha, o financiamento, bom, ainda nós vamos ver as prestações de contas, não acabaram. Eu acho que ver as reclamações dos políticos, né, dos candidatos envolvidos, eu acho que a proibição de financiamento empresarial foi benéfica. Então, eu acho que isso, mas ainda não tenho dados concretos para avaliar, mas eu acho que isso em termos como princípio, para ele diminuir o vínculo do candidato com as forças econômicas, é uma medida bem-vinda. Mas também não podemos ter campanhas à míngua pelo mesmo motivo, que se você não tem dinheiro para fazer campanha, você não consegue divulgar as suas propostas e não consegue informar o seu eleitor, né? Então, eu acho que... e um outro efeito dessas regras foi que nas campanhas eleitorais teve muito mais importância o fundo partidário. Né? Então, o fundo partidário, que era antes direcionado quase exclusivamente para os cabeças para os puxadores de voto e para a manutenção do partido, agora ele foi aumentado nessa mesma reforma e na estratégia dos partidos ele foi usado para as campanhas eleitorais, justamente porque pela expectativa de redução de recursos nas campanhas. A gente vai ver se isso aconteceu mesmo, é provável. Então, isso dá mais poder sobre as campanhas para as direções do partido. Então, veja como as coisas se completam. Menos tempo de campanha. Certo? Então, menos tempo de campanha, menos informação. Mais provável que os mesmos candidatos, mesmos políticos se elejam. E aí, você tem também menos um político novo que poderia angariar recursos para poder fazer a sua campanha, vai ter essas possibilidades limitadas. Você vai poder arrecadar entes privados. E se ele não tiver o apoio da executiva do partido mesmo, para liberar, para repassar verbas para a sua campanha, ele não vai ter a menor chance. Ou seja, houve, de fato, eu vou falar uma palavra estranha, oligarquização, mas eu poderia chamar de elitização, mas é uma concentração de poder dentro nas cúpulas partidárias e uma estabilização dos candidatos que foram eleitos. Ou seja, a classe política está como que se está se consolidando, mas de uma maneira ruim, não. Consolidando não, ela está se estagnando. Ela está quase se blindando. Certo? Então, quando a gente pede por mais democracia, mais participação, os partidos políticos e as campanhas estão indo na direção contrária. Então, eu acho que esse é o ponto fundamental, a gente pensar nessa campanha, mais dos resultados de um partido ou de outro, mas a democracia, a política como um todo, as eleições saíram prejudicadas nesse formato de campanha. Só agregar aí uma coisa que tu insistisse na questão do financiamento, né, da campanha. Eu já me referi a isso, mas eu vou reforçar. Eu acho que nós tínhamos que ter... Sem o privado é bom? Eu acho que é bom, tá? Mas eu acho que a gente tinha que ter um limite nominal de contribuição. Quer dizer, vamos imaginar 10 mil reais, tá? Né? Porque senão, veja, um sujeito que tem muito dinheiro, ele pode, aquilo que eu falei, o Dória em São Paulo disse que é ele que financia a campanha. Entende? Ele botou lá 150 milhões, não é isso? Na campanha, parece que é isso, na prestação de contas. Tá? Quer dizer, uma coisa assim, absurda. Né? Tem um partido, inclusive, que está sendo financiado
pelos proprietários do Banco Itaú, tá? Que recebe doações no Brasil inteiro. Entende? É um partido novo, não é? Que está sendo eleito, né? Financiado dessa maneira. Vamos dar uma olhadinha para a Câmara de Vereadores aqui, a gente está se encaminhando também para o final, mas não podemos deixar de olhar um pouquinho mais, com um pouquinho mais de atenção aqui para o Legislativo. Aqui as questões já estão definidas, né, estão postos aí os 36 vereadores, partindo da questão da renovação, né, que a gente já deu uma pincelada aí no bloco anterior, que não foi das maiores, inclusive 31%, né, nessa questão de novos mesmo que não participaram, não foram ou não eram suplentes. Nós temos 6 vereadores. A bancada não, a participação feminina também ela reduziu um pouco. Nessa legislatura nós já tivemos 7 mulheres. Vamos ter agora 4. Então são alguns dados para a gente começar a dar uma analisada, né, de como vai se formatar essa nova legislatura, né, professor? Não, eu acho que esse resultado vai na mesma direção do que a gente falou antes. Com essas regras de campanha limitada, com esse incentivo para que o cidadão se afaste da política, a renovação foi menor. A participação de mulheres foi menor, provavelmente a participação de negros também foi menor. Então acho que porque vão ficar a elite que esteve lá, que fez essas regras vão fazer o possível para diminuir a renovação, né? Então eu acho que esses resultados a gente pode ver no Brasil afora, vai na mesma direção. A renovação de cargos foi menor de maneira geral. Não, concordo, eu acho que é por aí. Se nós pegamos Porto Alegre, né, a Câmara Municipal de Porto Alegre, eu acho que não obstante a melhora do desempenho do PSOL, né, que passa de 2 cadeiras para 3 cadeiras, tem a vereadora mais votada, né? Então acho que o pessoal melhorou o seu desempenho, mas se a gente pegar o perfil, né, dos vereadores eleitos, em termos partidários, né, não só há uma baixíssima renovação, né, de quadros dos eleitos, quanto há uma direitização também dessa Câmara, né? Porque, não obstante o PSOL tenha mais votos, os partidos que passam a ser representados, né, o Partido Novo e o PSDB, né, que conquista cada um deles uma cadeira, e a exclusão na Câmara Municipal do PCdoB. Né? Então a gente tem uma Câmara que o PT mantém, né, o número de cadeiras e tal, mas há uma baixíssima renovação e uma Câmara que tende mais à direita. Eu acho que isso expressa, de certa forma, né, o resultado também para o cargo de prefeito. Né? Quer dizer, você tem 2 prefeitos que vão. Agora, qualquer um deles que se eleger vai precisar, né, construir uma grande aliança, porque nenhum deles consegue maioria, né, simplesmente com os seus partidos aliados. Né? Então nós vamos ter mais uma vez, né, o chamado presidencialismo, né, e aqui seria o prefeiturismo, né, de coalizão, né, que passou a ser execrado, né, porque se descobriu, né, que na verdade ele é a fonte de todos os males aí, né, a origem do mensalão, de todas as outras coisas, está aí, né, na necessidade de você fazer maioria. Agora, e você perpetua isso, essa fragmentação, provavelmente a tendência que nós temos é o aumento da fragmentação, né? Então você aprofunda ainda essa dificuldade de governar. Né? Nenhum governante executivo consegue desempenhar o seu mandato, né, se não constrói maioria nas câmaras, né, seja nas câmaras municipais ou nas assembleias legislativas e na Câmara Federal. Né? Então,
nós vamos ter uma reprodução, vamos dizer, uma perpetuação, uma manutenção do loteamento, né, das secretarias e tudo. Só para a gente encerrar uma questão ainda que dentro daquele processo de informação, de interesse do eleitor, a gente está bem em cima do laço, então eu pedi para a gente ser um pouquinho mais sucinto aí para a gente já encaminhar para o final. A gente não falou dessa questão ficha limpa, ficha suja, né? Acho que o eleitor levou em consideração isso também, acho que ele, nessa eleição, acho que estava na cabeça do eleitor ou não? Tão pouco tempo, né? Acho que ninguém nem se lembrou disso. Eu acho que essa questão, se a gente for olhar assim rapidamente, eu acho que com esses termos, ficha suja, ficha limpa, eu acho que bem poucos. Mas, se a gente for ver, a derrota ou a perda de espaço da esquerda tem a ver com a associação do PT, com a associação feita das informações que circulam do PT e da esquerda com esses escândalos. Então, acho que se o PT e a esquerda perdeu espaço, em parte foi porque ele foi associado a serem políticos sujos. Então, se não eles estavam com a ficha suja condenado na justiça, eles estavam condenados na mídia. Então, acho que isso pesou, sim. Então, acho que essa ideia de votar em quem não está envolvido com corrupção, ou melhor, não votar em quem está envolvido com corrupção. Não votar em quem está. Agora, você pode até... agora, não acho que o eleitor escolheu alguém, vou escolher alguém que não tem o perfil. Acho que é pelo outro lado. Vou evitar votar nestes que estão com as mãos sujas. Os outros que eu não conheço que a mídia está focando. Então, acho que essa ideia de não votar em quem está envolvido com corrupção, eu acho que esteve bem presente. A questão é se isso tem a ver com julgamento no judiciário ou com julgamento na mídia. Amadurecer um pouquinho mais essa questão. Veja, eu acho que o grande vencedor dessas eleições, eu já falei e repito, foi o PSDB, no Brasil todo. Tá? Ele cresceu como ele não conseguiu crescer durante o período do Fernando Henrique, em termos de representação nos municípios, né, nas câmaras e nas prefeituras. Isso passa também, além de ser beneficiado enormemente pelos recursos econômicos, tá? Onde o PSDB, né, ganhou, foi para o segundo turno, tinha muito dinheiro. Tá? Passa também pela preservação, não é, que os políticos do PSDB foram objeto na mídia e na própria justiça. Quer dizer, por mais que hajam denúncias contra políticos, principalmente do PSDB, não cola nada. Não é? A justiça não age, a justiça não abre processo, nenhum deles é preso. Não é? E quando acontece qualquer coisa, não há repercussão. Né? Quer dizer, então, essa preocupação que está muito presente na cabeça do eleitor, não vota em corrupto, né? Mas o corrupto tem nome, né? E tem partido. Quer dizer, os corruptos dos outros partidos não têm nome, né? E não tem partido. Tá certo. A gente fez uma análise aqui das eleições, teríamos ainda mais outras questões a serem colocadas, né? Mas vem aí um segundo turno, né? Então, chamando que as pessoas se informem, busquem informações, né? Que vão atrás, né, do plano de governo, olhem, acompanhem os debates, né, porque é dessa forma, né, que a gente vai formando uma consciência política e vai buscando um pouco mais de informação, né, para ir fazendo a sua escolha. Quero agradecer a presença dos nossos convidados, muito obrigado pela presença, pela análise. A você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Fica o convite para que você visite a nossa página no Facebook, conheça um pouco mais do trabalho da TV Câmara. Fica o convite também para que a gente se encontre no próximo programa. Um grande abraço e até lá.